Mahatma Gandhi, uma das figuras mais icônicas do século XX, transcende o simples papel de líder político para assumir a posição de um símbolo universal de resistência pacífica e transformação social. Nesta introdução, o objetivo é brindar o ouvinte não apenas com os fatos, mas com o espírito da vida e obra deste homem cujo impacto global permanece inequívoco meses e décadas após sua passagem. Para começar, é impossível dissociar Gandhi do contexto em que viveu. A Índia colonial, sob o domínio britânico durante mais de 200 anos, era um território marcado por desigualdades profundas, pela exploração econômica e pela segregação cultural e racial. Uma população vasta, composta majoritariamente por camponeses e trabalhadores simples, sofria com a opressão de um sistema imperial que negava seus direitos mais fundamentais. A luta pela independência da Índia não foi apenas um ato político, mas um movimento de libertação humano, social e espiritual que convidava ao despertar da consciência coletiva. Gandhi surgiu nesse cenário não como um guerreiro armado, mas como um homem de princípios cuja arma era a verdade e cujo campo de batalha eram as mentes e corações. Sua estratégia de satyagraha, força da verdade ou resistência pacífica, alterou para sempre a noção de poder e mudança social. Com uma firme defesa da não-violência, Gandhi ensinou que a transformação verdadeira só poderia vir por meio do amor, da justiça e do sofrimento voluntário, não pelo ódio ou força bruta. O propósito desta narrativa é seguir o percurso humano, político e filosófico de Gandhi. Desde seus primeiros anos em uma pequena cidade de Kathiawar, passando pela experiência formadora em Londres, até sua jornada por terras sul-africanas e, finalmente, o retorno à Índia para liderar um dos maiores movimentos de libertação do mundo. É uma trajetória feita de medos, esforços, contradições e, sobretudo, uma determinação inabalável. Ao escutar esta história, convidamos você a não só aprender sobre os eventos, mas a sentir a alma daquele que foi chamado por muitos de Mahatma, a grande alma. Entender Gandhi é, acima de tudo, aproximar-se de uma filosofia de vida que desafia os padrões convencionais, que propõe coragem sem violência, que busca justiça sem vingança e que acredita na capacidade humana de transformar o mundo de forma ética e pacífica. Permaneça conosco ao longo dos próximos capítulos, pois juntos desvendaremos como um simples advogado, inicialmente inseguro e deslocado, se tornou um líder mundial, luz em tempos sombrios e inspiração perpétua para os movimentos sociais e direitos humanos em todos os cantos do planeta. Esta é a história do homem que mudou a política e a alma humana. Esta é a história de Mahatma Gandhi. Capítulo 1. Os anos de infância em Kathiawar Mohandas Karamchand. Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869, na pacata cidade costeira de Porbandar, localizada na península de Kathiawar, região ocidental do atual estado de Gujarat, na Índia. O local, pequeno e calmo, era um porto onde navios de diversas partes aportavam e onde as tradições antigas conviviam com influências específicas de uma sociedade marcada por castas e costumes milenares. Gandhi veio de uma família hindu da casta Modhbaniya, conhecida por sua atuação em comércio e serviços públicos. Seu pai, Karamchand Gandhi, desempenhava o papel de Dewan, espécie de ministro-chefe no Principado de Porbandar, uma posição de prestígio e responsabilidade que conferia certa segurança e respeito à família, apesar das limitações sociais do sistema de castas e da dominação colonial britânica que controlava a Índia à distância. Sua mãe, Putlibai, era uma devota da tradição Vaisnava Pranami, um ramo espiritual que amalgamava preceitos hindus com ensinamentos de outras religiões, enfatizando a não-violência, a devoção e o autocontrole. Essa fé, que impregnava o ambiente doméstico, inspirou desde cedo Gandhi a cultivar valores éticos, a importância da espiritualidade e da disciplina pessoal. Na infância e adolescência, Gandhi era uma criança inquieta,
mas de caráter introspectivo e sensível. Amigos e parentes lembram ter sido uma criança reservada, mais interessada em observações calmas e longas caminhadas do que em brincadeiras barulhentas. Sua conexão com a natureza, seu apreço pelas histórias e pelos grandes épicos hindus, como as histórias de Harishchandra, moldaram sua noção primária de verdade, sacrifício e justiça. Por volta dos 11 anos, Gandhi ingressou na escola local em Rajkot, uma educação básica em leitura, escrita, aritmética e história, sem grandes destaques acadêmicos, mas com o desenvolvimento de uma boa disciplina e interesse moderado. A rigidez do sistema educacional contrastava com suas experiências pessoais, muitas vezes marcadas pelo confronto com as regras rígidas da casta e da cultura local. Seus primeiros conflitos morais surgiram quando, ainda jovem, Gandhi derrubou intenções arraigadas no sistema de castas. Por exemplo, quando demonstrou amizade por um varredor intocável, ato de desafio às normas sociais preconceituosas. Casado aos 13 anos com Kasturba Makhanji, em um casamento arranjado tradicional, Gandhi enfrentou os conflitos próprios de uma juventude forçada a amadurecer rapidamente, convivendo com questões familiares e religiosas que frequentemente exigiam equilíbrio entre tradição e aspirações pessoais. Este primeiro capítulo busca iluminar o ambiente que formou Gandhi, destacando as raízes de sua personalidade e os valores que guiaram sua vida. É um retrato que mistura o provincial e o universal, onde a vida simples do jovem em Porbandar já presagia as grandes transformações futuras, mostrando que a jornada do Mahatma começou em um lugar e tempo muito específicos, mas com um alcance para o mundo que ninguém poderia imaginar. Capítulo 2. Jovem em Londres. Mohandas Karamchand Gandhi, jovem indiano de 19 anos, deixou sua pequena cidade natal de Porbandar em 1888 para estudar direito no University College London, numa época em que a Índia estava firmemente sob o domínio colonial britânico, sendo vista como a joia da coroa do Império Britânico. Essa decisão, tomada em meio às tradições e pressões familiares, marcou uma das fases mais transformadoras de sua trajetória pessoal, filosófica e política. O choque cultural foi imediato e profundo para Gandhi. Inglaterra, centro do poder mundial, era uma metrópole de 6 milhões de habitantes, repleta de costumes, hábitos e crenças radicais em relação ao seu contexto tradicional hindu. Gandhi, vindo de um ambiente restrito e tradicionalista, mergulhou em um universo completamente diferente, onde aprendeu rapidamente as regras sociais, desde etiqueta rígida a formas de interação e comportamento que deveriam torná-lo um cavalheiro inglês. Durante sua estada, Gandhi buscou permanecer fiel aos votos que fizera à mãe, abster-se de vinho, mulheres e carne. Era um ideal quase missionário, carregado de um sentido moral e religioso profundo para ele. Essa disciplina refletia não apenas uma promessa pessoal, mas o início de um caminho de busca espiritual e ética que pautaria toda a sua vida. Sua introdução ao vegetarianismo em Londres foi mais que uma opção alimentar. Foi uma escolha profundamente integrada à sua visão de mundo e filosofia moral. Gandhi conheceu a filosofia de Henry Stephen Salt, cuja argumentação ética contra o consumo de carne tocou profundamente sua mente e coração. Não só se convenceu da prática, mas organizou um clube vegetariano que serviu de espaço para o encontro com pessoas engajadas no vegetarianismo, na teosofia e em causas altruístas. Esta rede intelectual, composta por pensadores radicais, o ajudou a expandir seus horizontes ideológicos. A maior influência espiritual para Gandhi veio da primeira leitura do Bhagavad Gita, o épico hindu que descreve o diálogo de Krishna com Arjuna sobre dever, ética e desapego. A leitura da tradução de Edwin Arnold, A Canção Celestial, o impactou tanto que se tornou uma de suas bíblias, centro de sua meditação e reflexão diária. Gandhi também encontrou semelhanças entre o Gita e o Sermão da Montanha do Novo Testamento, adotando princípios universais de não violência, amor e perdão. Essa jornada em Londres não contou só com aprendizados acadêmicos,
mas também com desafios emocionais. Gandhi lutou contra a timidez, a sensação de inadequação social e a busca pelo próprio espaço numa cultura que inicialmente o via como um forasteiro. O conflito entre a tradição hindu e a modernidade ocidental colocou Gandhi num caminho de constante reflexão sobre identidade e propósito. Apesar das dificuldades iniciais, Gandhi concluiu seus estudos em 1891, tornando-se advogado. No entanto, ao retornar à Índia, sua carreira jurídica não deslanchou, sobretudo pela própria timidez e falta de aptidão para a prática profissional na Índia colonial. Esses desafios pessoais o impulsionariam a buscar novos caminhos que o levariam à África do Sul, onde sua história ganharia os contornos revolucionários que o tornariam uma figura mundialmente conhecida. Este capítulo aprofunda o processo interno e externo de Gandhi durante seus anos em Londres, ilustrando como a experiência foi fundamental para a construção do homem e pensamento que moldariam seu papel histórico. A narrativa convida o ouvinte a entender as dificuldades e descobertas formativas, preparatórias para os feitos e movimentos globais que viriam a seguir. Capítulo 3. A chegada à África do Sul. Em 1893, Mohandas Karamchand Gandhi, então um jovem advogado recém-formado, deixou sua Índia natal para aceitar um contrato de trabalho na África do Sul, inicialmente planejado para durar apenas um ano. Porém, essa viagem marcaria uma profunda transformação em sua vida e pensamento, tornando-se o ponto de partida para o surgimento de um líder mundial que revolucionaria as formas de protesto e luta por direitos civis. Ao desembarcar em Durban, no Natal, uma colônia britânica com uma significativa população de indianos, Gandhi logo deparou-se com uma realidade dura e desigual. Nesse ambiente segregacionista, onde brancos, negros e indianos estavam rigidamente separados e onde os últimos sofriam discriminação social, econômica e jurídica constante, Gandhi experimentou o racismo institucionalizado em suas formas mais cruéis e cotidianas. Seu próprio enfrentamento direto com esse racismo ocorreu logo após sua chegada, quando foi expulso de um trem por estar num vagão exclusivo para brancos, mesmo apresentando seu bilhete válido para a primeira classe. Esse episódio se tornou emblemático em sua trajetória, um ferro na alma como ele próprio descreveu, e marcou o início de sua luta contra a opressão. Desse momento, emergiu o desenvolvimento do método Satyagraha, que Gandhi concebeu como uma forma de resistência baseada na verdade, no amor e na não-violência. Satyagraha não era simplesmente passividade. Era uma insistência firme na justiça e na dignidade humana, uma luta que envolvia coragem para sofrer sem revidar, com a convicção de que a mudança real nas consciências aconteceria pela via da verdade. A aplicação desse método modificou profundamente o cenário político da África do Sul, dando força e organização à comunidade indiana espalhada pela região. Gandhi passou a mobilizar e organizar a comunidade local, fundando em 1894 o Congresso Indiano de Natal, uma organização política que buscava coordenar as respostas aos abusos legislativos que restringiam os direitos pessoais e coletivos dos indianos. Ele liderou campanhas contra leis que impunham taxas extras, obrigações de registro discriminatórias, restrições ao comércio e ao casamento e outras formas de segregação. Essas mobilizações foram as primeiras experiências práticas da desobediência civil que então começava a ganhar forma. Capítulo 4. Organização da resistência em África. Em 1894, enfrentando a dura realidade das leis segregacionistas e discriminatórias que afetavam a comunidade indiana na colônia do Natal, Mohandas Karamchand Gandhi tomou a iniciativa de fundar o Congresso Indiano de Natal, NICI. Essa organização foi o primeiro agrupamento político permanente dedicado a defender os direitos dos indianos na África do Sul, que lidavam com a perda de direitos civis
imposições fiscais abusivas e restringimento de movimentos e negócios. O Congresso teve como foco principal unir a diversa comunidade indiana, hindus, muçulmanos, parsis e cristãos, para organizar uma resposta coletiva às injustiças que sofriam sob o regime colonial branco. Gandhi atuou inicialmente como secretário honorário, dedicando-se à mobilização, organização de petições e manifestações pacíficas e à conscientização política dos imigrantes indianos. Em pouco tempo, o NIC recolheu centenas de membros comprometidos com a luta contra a discriminação. As campanhas lideradas por Gandhi e pelo NIC abordaram diretamente leis abusivas introduzidas pelo governo colonial, como o imposto anual de 3 libras esterlinas, uma quantia pesadíssima para os pequenos comerciantes e trabalhadores, a limitação do direito ao voto e as imposições para registros compulsórios baseados na etnia, que visavam controlar e marginalizar a população indiana. Essas ações incluíam protestos legais, mobilizações em espaços públicos, boicotes a produtos e instituições coloniais e, pela primeira vez, a prática formal da resistência não violenta organizada, que Gandhi nomeou de Satyagraha. Ele propunha uma luta pacífica, mas firme, cuja força residia na adesão moral e na insistência na verdade, na justa causa e na dignidade humana, algo que unia toda a comunidade, indiferente à diversidade de suas origens religiosas e culturais. Os primeiros êxitos vieram com a pressão política que o NIC conseguiu exercer. Levantes contra as leis mais ofensivas geraram pequenos recuos por parte das autoridades e despertaram solidariedade e envolvimento popular. Gandhi, mesmo ainda jovem, ganhou reconhecimento como líder, não apenas por sua eloquência, mas por sua habilidade em articular estratégias eficazes de mobilização. Esse período marcou o amadurecimento do pensamento e da prática política de Gandhi. Ele compreendeu que a resistência deveria ser baseada na organização rigorosa, na educação dos cidadãos e na manutenção da disciplina, sem abrir mão da ética da não-violência. Além disso, viu que o movimento deveria procurar incluir diferentes segmentos da comunidade, transcender divisões internas e estabelecer um compromisso coletivo para enfrentar o sistema colonial. Capítulo 5. Marcha do Sal e primeiras grandes mobilizações. Em um dos episódios mais emblemáticos da luta pela independência da Índia, a Marcha do Sal, liderada por Mahatma Gandhi em 1930, se destaca como uma demonstração poderosa, pacífica e estratégica de resistência contra o domínio colonial britânico. Este capítulo descreve em detalhes essa mobilização histórica, jejuns de resistência, os momentos de prisão e repressão, bem como a manutenção da esperança e o diálogo firme com o Império que a jornada protagonizou. No dia 12 de março de 1930, Gandhi partiu de seu ashram em Sabarmati, Gujarat, com apenas 78 companheiros para iniciar o que seria uma caminhada de quase 400 quilômetros até a vila costeira de Dundee. Esta não era uma simples caminhada. Era um ato de desobediência civil, cuidadosamente planejado para desafiar o monopólio britânico sobre a produção e venda de sal, um produto essencial para a vida diária dos indianos. A lei do sal impunha que os indianos só pudessem comprar sal fabricado e vendido pelos britânicos, proibindo-lhes a coleta e venda do sal natural, particularmente da costa indiana. Gandhi e seu grupo caminharam juntos durante 24 dias, parando nas cidades que visitavam para descansar, falar aos locais e angariar novos apoiadores. A cada parada, mais pessoas juntavam-se à marcha, transformando-a em um movimento de massa que começou a desafiar a autoridade colonial com uma força crescente. Milhares acompanharam Gandhi em seus últimos passos até a praia de Dundee, onde em 6 de abril de 1930 ele realizou o ato simbólico ao pegar um punhado de lama salgada do mar e ferver para produzir sal, em total violação às leis britânicas. Este ato desencadeou uma onda de protestos por todo o país, com milhões de indianos desobedecendo publicamente a lei do sal,
coletando e vendendo sal ilegalmente, organizando boicotes e se engajando em outras formas de resistência pacífica. O Império Britânico respondeu com prisões em massa, incluindo a detenção do próprio Gandhi, que se tornou um prisioneiro político, símbolo da luta indiana pela liberdade. Durante esse processo, Gandhi também utilizou jejuns como forma de protesto não violento, meio de expiação e reflexão, fortalecendo a moral do movimento e mantendo a pressão ética sobre os opressores. Esses jejuns tiveram efeito poderoso na opinião pública, atraindo a atenção internacional para a injustiça do colonialismo britânico e para o caráter moral da resistência indiana. Apesar da repressão severa, o movimento manteve-se resiliente. Gandhi sempre buscou preservar um diálogo respeitoso, mesmo diante da opressão, com os líderes britânicos, propondo uma independência pacífica baseada na justiça e na verdade. Sua mensagem ressoava não apenas dentro da Índia, mas despertava solidariedade em todo o mundo, lançando as bases para novos movimentos de direitos civis e resistência não violenta em muitos países. Este capítulo da história detalha não só os fatos históricos, mas o contexto emocional, filosófico e humano que fez da Marcha do Sal um símbolo universal de coragem, dignidade e resistência pacífica, uma lição perene sobre o poder do povo unido em busca da liberdade. Capítulo 6. O movimento de unificação social. O processo histórico que levou à independência da Índia contou com a liderança de Gandhi, não só na luta contra o domínio colonial britânico, mas também na tentativa titânica de unificar uma sociedade profundamente fragmentada. A Índia vivia sob o sistema das castas e varnas, que estabeleciam barreiras rígidas e privilégios baseados em nascimento, perpetuando desigualdades e exclusões radicais. Gandhi compreendeu que a verdadeira libertação do país exigia a superação dessas divisões internas para construir uma nação plural, justa e coesa. No cerne dessa luta estava a contestação ao sistema conhecido como intocabilidade, que relegava milhões ao ostracismo social, negando-lhes acesso básico à dignidade e direitos humanos. Gandhi tomou para si uma abordagem singular, não propondo a eliminação imediata do sistema de castas, mas buscando a integração e a dignificação dos mais oprimidos, os chamados Harijans, ou Filhos de Deus, nome pelo qual preferia designar os intocáveis. Suas ações incluíam, simbolicamente, se engajar em atividades consideradas impuras, como limpar latrinas para quebrar barreiras sociais e apelar à consciência ética da sociedade hindu dominante. Essa luta social, porém, não aconteceu sem resistências. Gandhi enfrentou críticas tanto de líderes tradicionais, que viam sua postura como uma afronta à ordem social, quanto de ativistas dalits, como B.R. Ambedkar, que avalizavam uma reforma mais radical e até legislativa para a erradicação do sistema de castas. Esta tensão interna revelou o desafio de integrar justiça social e unidade nacional sem sacrificar a diversidade cultural da Índia. Paralelamente, Gandhi teve um papel decisivo na promoção da unidade entre hindus e muçulmanos, comunidades frequentemente marcadas por antagonismos históricos e disputas políticas. Para Gandhi, a força do movimento nacionalista residia na cooperação interreligiosa e no respeito mútuo. Ele usou seu carisma e sua capacidade de diálogo para estimular acordos, celebrar festividades comuns e denunciar qualquer ação que promovesse divisões. Apesar dos esforços, a tentativa de unificação enfrentou sérias dificuldades. O crescimento dos movimentos separatistas muçulmanos, liderados por figuras como Muhammad Ali Jinnah, e a reação de grupos hindus radicais ameaçavam a coesão necessária para um movimento de independência efetivo. Gandhi sofreu duras críticas pela sua insistência na harmonia entre os grupos, que por vezes o classificavam como idealista e alienado diante das realidades políticas. Este capítulo, portanto, detalha não só os avanços emocionantes na construção de uma Índia unificada, mas também os fracassos dolorosos e contradições inevitáveis. A narrativa expõe Gandhi como um pacificador,
reformador e estrategista social que enfrentou o desafio de fundir tradição e modernidade, diversidade e unidade, crenças religiosas e ideais políticos em uma só voz plural. A história deste movimento de unificação apresenta uma dimensão espiritual profunda que transcende os métodos políticos, mostrando Gandhi como um líder que acreditava no poder transformador do amor e da verdade, mesmo em meio à complexidade de uma sociedade fragmentada. Capítulo 7. O ícone da desobediência civil. A jornada de Mahatma Gandhi, como líder do movimento pela independência indiana, alcançou um ponto alto com suas campanhas de desobediência civil, que mobilizaram milhões de pessoas pelo país, envolvendo camponeses, operários, mulheres e jovens, em uma luta que não usava armas, mas o poder da resistência pacífica. As campanhas iniciaram com protestos contra os impostos abusivos e leis discriminatórias impostas pelo governo colonial britânico. Entre as principais legislações contestadas estava o Rowlatt Act de 1919, que dava aos britânicos poderes ilimitados para prender qualquer suspeito político sem julgamento. Essa lei provocou indignação generalizada e foi um dos estopins das mobilizações que Gandhi liderou, convocando a população para boicotes, greves e manifestações pacíficas. A resistência não se limitou às cidades. Vastas mobilizações rurais também ocorreram, onde camponeses recusaram pagar impostos e cooperaram com o boicote aos produtos britânicos. A produção caseira, especialmente do khadi, tecido fiado à mão, passou a ser símbolo da independência econômica e cultural, fortalecendo o sentimento de autodeterminação. Gandhi incentivou a população a fabricar suas próprias roupas, em oposição aos tecidos importados da Inglaterra, como forma de minar a economia colonial. Mulheres e jovens desempenharam papéis decisivos nesse movimento. Gandhi reconhecia que a verdadeira revolução precisava do envolvimento de todos os segmentos da sociedade, e as mulheres assumiram uma participação ativa nas campanhas de desobediência, marchas e boicotes. Muitos jovens se engajaram com entusiasmo, atraídos pelo ideal da justiça pacífica e pela oportunidade de transformar o país. Essa participação massiva e diversificada conferiu legitimidade e força ao movimento, tornando-o impossível de ser ignorado. A repressão dos britânicos foi intensa. Centenas de pessoas foram presas, Gandhi incluído, que passou mais de 2 anos na prisão ao longo de sua vida. No entanto, nenhuma dessas prisões conseguiu desmobilizar o movimento. Ao contrário, as campanhas continuavam a crescer e a minar a fé dos britânicos na permanência na Índia. Gandhi manteve firme sua filosofia da não-violência e da verdade, mesmo diante da brutalidade das autoridades, insistindo que a vitória seria alcançada pela superioridade moral da resistência pacífica. Essa postura não apenas diferenciou seu movimento das revoluções sangrentas que ocorriam pelo mundo, mas também projetou sua figura como ícone global da luta por justiça. Esse capítulo detalha essas campanhas, seus métodos, os desafios enfrentados e o impacto social, político e cultural que elas tiveram na sociedade indiana e no mundo. Capítulo 8. A ascensão do Mahatma. A ascensão de Mohandas Karamchand Gandhi para a liderança do movimento de independência da Índia foi um processo marcado por reconhecimento gradual, estratégias inovadoras e ações morais que projetaram sua influência para além das fronteiras do país. Conhecido posteriormente como Mahatma, a grande alma, Gandhi destacou-se por sua ética inabalável, uso consciente do jejum e sua capacidade de congregar multidões ao redor de uma causa baseada na justiça e na não-violência. O reconhecimento internacional de Gandhi começou a se solidificar após suas campanhas bem-sucedidas de desobediência civil e mobilizações pacíficas,
que mostraram ao mundo uma nova forma de resistência que não necessitava de violência para ser eficaz. A imprensa internacional cobriu amplamente suas iniciativas no país, destacando a coragem moral e o caráter espiritual que guiavam seu ativismo. Figuras públicas em outros países passaram a vê-lo não apenas como um líder político, mas como um símbolo universal de luta ética e transformadora. Gandhi utilizava jejuns como poderosa ferramenta moral e espiritual para manifestar sua desaprovação a injustiças, apelar para a consciência dos opressores e reforçar a coerência ética do movimento. Esses jejuns não eram meras práticas de jejum corporal, mas atos deliberados de sacrifício pessoal, sinalizando a profundidade do compromisso com a causa. Quando Gandhi jejuava, transmitia uma mensagem clara de seriedade, urgência e verdade, capaz de unir e mobilizar apoiadores em todos os estratos sociais. Além dos jejuns, suas ações morais incluíam a prática do sofrimento voluntário, da humildade exemplar e do diálogo incessante com adversários e aliados, mostrando que a mudança social genuína se processa tanto em atos públicos quanto em transformações interiores. Essa postura ética ajudou a fortalecer o movimento nacionalista e a conquistar a simpatia e apoio de setores amplos da sociedade, desde camponeses e trabalhadores até intelectuais e líderes religiosos. No cenário político da Índia, Gandhi emergiu como figura central do Congresso Nacional Indiano, a principal organização que liderava a luta pela independência. Sua capacidade de unificar seringueiros diversos sob uma causa comum, articulando estratégias, discursos e ações, foi fundamental para o crescimento do movimento. Gandhi incentivou o fortalecimento do movimento de massa, indo além das elites políticas, buscando incluir mulheres, jovens e camponeses, ampliando a base social da resistência. Sua liderança também foi marcada por uma série de negociações e confrontos com o governo colonial britânico, onde sua habilidade de combinar pressão política com diálogo e moralidade reforçou sua posição como interlocutor respeitado, mesmo pelos adversários. Gandhi sabia que a independência não seria alcançada apenas pela força, mas pelo convencimento progressivo e pela mobilização ética da população. Este capítulo detalha as estratégias, etapas e elementos que fizeram de Gandhi uma figura transcendente, capaz de traduzir desejos fragmentados de liberdade em um movimento nacional e global. Sua ascensão revela o poder da ética aliada à política e o papel decisivo das ações simbólicas, como os jejuns para galvanizar massas. Gandhi não foi apenas um líder político, foi uma força espiritual que mudou paradigmas e inspirou gerações. Capítulo 9. A Segunda Guerra Mundial e a Desobediência. A eclosão da Segunda Guerra Mundial trouxe um novo capítulo dramático e decisivo para a luta pela independência da Índia. Esse período foi caracterizado por dilemas estratégicos, intensificação das campanhas de desobediência civil e uma mobilização popular que desafiou não apenas o poder colonial britânico, mas também as pressões e complexidades do conflito global. Ao iniciar a guerra, o governo britânico declarou a Índia automaticamente parte do esforço bélico, sem consultar seus representantes nacionais. Muitos líderes indianos viram essa decisão com preocupação, pois significava o envio de milhares de soldados indianos para lutar numa guerra que não representava seus interesses diretos, e, ao mesmo tempo, o prolongamento da subjugação colonial. Mahatma Gandhi e o Congresso Nacional Indiano enfrentaram um dilema. Inicialmente, Gandhi não se opôs à participação indiana na guerra, esperando que o apoio britânico pudesse resultar em concessões políticas futuras. No entanto, à medida que a guerra avançava e as condições internas permaneciam duras, Gandhi passou a defender uma posição radical, a exigência de independência imediata como condição para qualquer apoio indiano à guerra. Em agosto de 1942, Gandhi lançou o movimento Quit India, um chamado para os britânicos saírem da Índia imediatamente.
Durante o discurso no palco do Goalia Tank Maidan em Bombaim, ele proclamou as palavras memoráveis "Do or die", faça ou morra, convocando a população para uma resistência total contra o domínio colonial. O movimento deflagrou protestos, greves, sabotagens e manifestações que se espalharam rapidamente por todo o país. A resposta do governo colonial foi extremamente dura. Quase toda a liderança do Congresso Nacional Indiano, incluindo Gandhi e seus principais aliados, foi imediatamente presa, e as autoridades desencadearam uma repressão brutal para conter os protestos. Mais de 100.000 pessoas foram detidas e milhares enfrentaram violência das forças policiais e militares. Mesmo com a prisão de seus líderes e o sufocamento da liderança organizada, a resistência popular continuou, inspirada pelos ideais de Gandhi. Em muitos locais, inclusive, foram criadas estruturas autônomas de governo e mobilização. A repressão, porém, debilitou grandemente o movimento, que só viria a se rearticular após o final da guerra. Durante os anos de prisão, Gandhi realizou jejuns prolongados para protestar contra as condições dos presos, a violência da repressão e para chamar a atenção internacional para a causa indiana. Seu jejum mais longo chegou a durar 21 dias, um sacrifício extremo para manter viva a esperança e a disciplina moral do movimento. A campanha Quit India, apesar de esmagada, foi crucial para acelerar a retirada britânica da Índia e para consolidar Gandhi como o símbolo máximo da resistência não violenta. A tensão entre a luta pela independência e a guerra global mostrou o dilema complexo entre a política local e a situação internacional. Este capítulo conta essa fase crítica da luta de Gandhi, mostrando os dilemas, estratégias e a mobilização popular intensa, mesmo diante da repressão severa. Também traz relatos da força moral de Gandhi e dos desafios de manter a não-violência em meio ao contexto de guerra e opressão. Capítulo 10. A partição e os conflitos religiosos. O ano de 1947 representou um dos momentos mais cruciais e traumáticos da história da Índia, quando o país, após séculos de domínio britânico, foi dividido em duas nações independentes, Índia e Paquistão. Esta divisão, conhecida como a Partição da Índia, não foi apenas a criação de novos estados, mas um processo associado a intensos conflitos religiosos, deslocamentos massivos de populações e violências que marcaram profundamente a sociedade indiana. A tensão entre hindus e muçulmanos, comunidades que conviviam há séculos, tornou-se insustentável durante os anos que antecederam a independência. Movimentos políticos, como a Liga Muçulmana liderada por Muhammad Ali Jinnah, defendiam a criação de um Estado separado para os muçulmanos, enquanto o Congresso Nacional, na maioria hindu, buscava um país unido. Essa disputa política refletiu e exacerbou divisões religiosas profundas, provocando uma escalada de violência sectária. Gandhi, cuja vida foi dedicada à promoção da unidade e da não-violência, viu com enorme pesar o crescente conflito. Ele se posicionou contrariamente à partição, acreditando que a Índia deveria permanecer unida e que as diferenças religiosas poderiam ser superadas por meio do diálogo, da compreensão e do amor. Gandhi mobilizou-se para impedir a escalada do conflito, utilizando sua autoridade moral para convocar jejuns e esforços intensos pela paz. Ao longo de 1946 e 1947, Gandhi viajou para várias regiões marcadas por violência, como Noakhali e Bihar, participando de campanhas de mediação diretas entre comunidades em conflito. Seus jejuns públicos e apelos à consciência coletiva mobilizaram milhares de seguidores para tentarem conter massacres e destruições. Em uma época marcada pela brutalidade, Gandhi representava uma voz que clamava por fraternidade e reconciliação. No entanto, apesar das virtudes morais e do carisma de Gandhi, a escalada da violência foi avassaladora. Milhares de pessoas morreram em massacres entre hindus, muçulmanos e sikhs. Muitas foram vítimas de estupros e sequestros, e milhões foram forçados a migrar para o lado considerado mais seguro
de acordo com sua religião. O processo de partição desencadeou uma das maiores migrações e tragédias humanitárias do século XX. Gandhi não hesitou em colocar sua própria vida em risco para tentar restaurar a paz. Em Delhi, enfrentou ataques pessoais e ameaças, mas permaneceu firme em sua campanha contra a violência. Sua determinação em buscar a paz, em um cenário marcado pela loucura sectária, fascinou o mundo, tornando-o uma figura simbólica da não-violência em meio ao caos. Este capítulo explora em profundidade o contexto da partição, as tensões religiosas, as tentativas de mediação de Gandhi e o impacto devastador da violência sectária. É uma narrativa de tragédia, coragem e esperança que reflete as complexas relações entre política, religião e identidade nacional. Capítulo 11. Gandhi na Índia contemporânea. Os últimos anos de Mahatma Gandhi na Índia foram marcados por intensos esforços para manter a unidade do país recém-independente e por uma crescente preocupação com a violência religiosa e o extremismo. Gandhi, já uma figura internacionalmente respeitada e reconhecida como o pai da nação, dedicou seus esforços finais a promover a paz, o diálogo e a reconciliação, mesmo diante de uma sociedade profundamente dividida e turbulenta. Depois de décadas de luta contra o domínio britânico, Gandhi viu a Índia conquistar sua independência em 1947, mas o preço dessa conquista incluía a partição do país em Índia e Paquistão, provocando deslocamentos massivos populacionais e um ciclo de odiada violência interreligiosa. Este momento trouxe desafios inéditos para Gandhi, que via com angústia a destruição provocada pelas tensões entre hindus e muçulmanos. Movido por seu compromisso com a não-violência e a unidade humana, ele iniciou uma série de iniciativas para acalmar os corações inflamados e restaurar a convivência pacífica. Um dos maiores testes da sua coragem moral foram os jejuns públicos que realizou para apaziguar a violência. Estes jejuns não eram apenas atos simbólicos, mas autênticas demonstrações de sua firme convicção de que a resistência à violência requeria sacrifícios pessoais, com a intenção profunda de mobilizar a consciência coletiva do povo. Durante esses jejuns, Gandhi conviveu com a dor física extrema, mostrando ao mundo a seriedade de seu compromisso com o princípio da paz. Além do jejum, Gandhi levou uma vida austera, praticando o perdão e a reconciliação pessoalmente. Em suas caminhadas pelas áreas mais afetadas pela violência, ele enfrentou insultos, agressões e até ameaças, mas manteve sua postura pacífica e aberta, representando uma luz moral e espiritual em meio ao caos. O exemplo do Mahatma mobilizou multidões e suavizou temporariamente as tensões, mas infelizmente não foi capaz de deter o ciclo de conflitos que assolava o país. O extremismo, no entanto, crescia em vários setores. Gandhi tornou-se alvo de crítica de radicais hindus que o acusavam de ser excessivamente conciliador e de priorizar direitos das minorias muçulmanas. Essas tensões culminaram tragicamente no assassinato de Gandhi em 30 de janeiro de 1948, por Nathuram Godse, um fanático hindu que o considerava traiçoeiro aos interesses da comunidade hindu. O impacto da morte de Gandhi foi sentido imediatamente em toda a Índia e no mundo. Sua morte provocou um silêncio temporário da violência e mobilizou homenagens internacionais ao líder que havia mostrado que a força da não-violência podia confrontar impérios. Seu corpo foi cremado às margens do sagrado rio Ganges, enquanto milhões choravam a perda daquele que personificava a luta pela justiça sem ódio. Gandhi deixou um legado inestimável não apenas para a Índia, mas para a humanidade. Suas ideias sobre desobediência civil, resistência pacífica e o valor intrínseco da dignidade humana continuam a inspirar movimentos sociais, líderes políticos e militantes de direitos humanos em todo o mundo. A sua vida e morte permanecem um convite à reflexão sobre os caminhos da paz e da justiça no mundo moderno. Este período final da vida do Mahatma é uma narrativa rica em emoção,
espiritualidade e política, evidenciando tanto a força quanto a fragilidade da luta pela paz em tempos de conflito. Ele nos lembra que a mudança radical, conduzida pelo amor e pela verdade, muitas vezes encontra resistência violenta, mas deixa marcas duradouras e inspira novas gerações. Capítulo 12. Legado e reflexões. Mahatma Gandhi se consolidou como uma das figuras mais inspiradoras da história mundial, não apenas pelo papel decisivo que desempenhou na independência da Índia, mas pela filosofia de vida e resistência pacífica que disseminou globalmente. Seu legado tem sido o farol para movimentos de direitos civis e sociais em todos os cantos do planeta, sustentando a ideia de que a transformação social pode ser alcançada por meio da não-violência, da verdade e da desobediência civil consciente. Desde o fim do seu ativismo direto, Gandhi passou a inspirar lideranças emblemáticas como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e tantos outros que buscaram a justiça social utilizando estratégias de resistência pacífica. O método Satyagraha, resistência baseada na força da verdade e do amor, transcendeu o contexto indiano, moldando a luta por direitos civis nos Estados Unidos, a política antirracista na África do Sul e inúmeros movimentos populares pelo mundo. A marca da sua ação foi mostrar que o poder não reside unicamente nas armas, mas na consciência moral e na coragem para afrontar as injustiças sem ódio. A filosofia gandhiana defende a não-violência, a ahimsa, como instrumento não apenas político, mas essencialmente ético. Acreditava que resistir à tirania com amor e paciência, mesmo diante da violência, é o verdadeiro caminho para uma liberdade duradoura e para a harmonia social. Gandhi também enfatizava a importância da simplicidade, do autocontrole, da verdade, satya, e do serviço aos outros, valores que se entrelaçavam em sua visão de mundo. Porém, apesar da reverência mundial, o legado de Gandhi também é objeto de controvérsias e debates. Em sua própria Índia, ele enfrentou críticas por sua lentidão para confrontar as divisões religiosas e sociais de forma mais efetiva, principalmente em relação ao sistema de castas e às reivindicações dos Dalits, grupo que, liderado por Ambedkar, buscava mais uma revolução social. Outra crítica refere-se a, episodicamente, sua posição ambígua sobre as relações raciais durante seu tempo na África do Sul, onde comentários e atitudes seus suscitaram debates acerca de preconceitos internos. Além disso, sua moral sexual e algumas posições conservadoras sobre o papel das mulheres também compõem o quadro complexo de sua persona pública e privada. Ainda que essas críticas indiquem a complexidade e imperfeição humana de Gandhi, elas não diminuem seu impacto transformador. Pelo contrário, revelam a dificuldade e riqueza de sua luta contra paradigmas culturais profundos, esforçando-se por uma mudança que ultrapassasse o mero ativismo político e tocasse o coração das pessoas e suas relações. Ao refletir sobre o legado de Gandhi, torna-se evidente que sua vida é uma fonte inestimável para o entendimento da resistência ética em larga escala e para o diálogo atual sobre justiça, direitos humanos, paz e coexistência. Sua herança moral desafia cada geração a buscar soluções pacíficas para conflitos aparentemente intransponíveis. Este capítulo oferece uma análise complexa e matizada, destacando os principais aspectos do pensamento de Gandhi, seus efeitos históricos e filosóficos, sua influência nos movimentos sociais contemporâneos e as controvérsias que complementam sua complexa figura. Capítulo 13. O pós-Gandhi e o mundo moderno. A morte de Mahatma Gandhi em 1948 não representou o fim de sua influência. Ao contrário,
sua filosofia e práticas continuaram a inspirar movimentos civis ao redor do mundo e a fomentar reflexões profundas sobre justiça social, direitos humanos e o exercício da resistência ética. Neste capítulo, exploramos a repercussão do legado gandhiano em diversos contextos globais, os desafios atuais no campo da justiça social e algumas reflexões para o século XXI. Desde os anos que se seguiram à independência da Índia, líderes de várias partes do mundo passaram a adotar os ensinamentos de Gandhi como base para suas próprias lutas. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr., já é um exemplo emblemático. King adaptou o princípio da não-violência para enfrentar o racismo sistemático, alcançando avanços significativos na legislação e na consciência nacional americanas. Na África do Sul, Nelson Mandela usou a resistência pacífica na luta contra o apartheid como forma de pressionar pelo fim do regime segregacionista, também ancorado na filosofia da desobediência civil pacífica. Além dessas figuras, movimentos sociais em diversos continentes têm utilizado as ideias de Gandhi para orientar protestos contra desigualdades, violências estatais e injustiças econômicas. Os métodos de satyagraha, resistência sem ódio e com firme compromisso com a verdade, continuam a ser um guia para ativistas contemporâneos que buscam transformar suas realidades por meios éticos e pacíficos. No entanto, o século XXI traz desafios complexos para a justiça social e para a aplicação das filosofias gandhianas. A globalização, a digitalização das informações, as crises ambientais e as crescentes desigualdades econômicas apresentam um cenário em que a resistência não pode ser apenas pacífica, mas também inovadora, inclusiva e adaptável às novas realidades. As desigualdades raciais, de gênero e econômicas ainda são profundas, e muitos povos enfrentam regimes autoritários e violações de direitos que exigem novas estratégias de mobilização e resistência. Gandhi, em sua época, já enfrentava questões como a discriminação de castas, a exclusão das mulheres e a opressão colonial, buscando soluções que conjugassem ética, espiritualidade e ação política. Atualmente, seu legado convida à reflexão sobre como aplicar seus princípios num mundo marcado por novas formas de opressão, incluindo as digitais, e como manter a esperança e a justiça diante das dificuldades. As reflexões para o século XXI, envolvendo Gandhi, giram em torno da adaptação de seus ensinamentos para os desafios contemporâneos, sem perder a essência da não-violência e do respeito à dignidade humana. Seu exemplo mostra que a mudança social requer coragem ética, paciência e dedicação constante. Este capítulo propicia uma análise crítica e inspiradora do impacto gandhiano pós-1948, explorando sua influência em movimentos civis, sua renovação e desafios atuais, e incentivando o leitor a pensar nas possibilidades de resistência pacífica e transformação social nas próximas décadas. Capítulo 14. Gandhi em nossos tempos. A obra e o legado de Mahatma Gandhi mantêm-se vivos e profundamente relevantes na cultura e política contemporâneas, representando uma fonte de inspiração e provocação para os desafios sociais atuais. Seu impacto transcende fronteiras geográficas e temporais, encontrando eco em contextos onde a vivência da justiça, da paz e da resistência pacífica ainda são pertinentes. No cenário cultural, Gandhi permanece uma figura emblemática, que simboliza a defesa dos direitos humanos, a resistência contra a opressão e a promoção da convivência pacífica entre povos diversos. Sua imagem, de simplicidade e austeridade, associada a valores éticos e espirituais, continua a encontrar expressão em manifestações artísticas, literárias e educacionais. O Mahatma é frequentemente citado em discursos políticos, eventos sociais e campanhas de conscientização, mostrando que suas ideias ainda mobilizam corações e mentes. Politicamente,
Gandhi é objeto de reverência e também de contestação. Em sua terra natal, a Índia, seu legado é objeto de disputa política e ideológica. Enquanto o Congresso Nacional Indiano busca manter viva sua memória alinhada ao secularismo e à tolerância, outras forças políticas, como o partido BJP, reapropriam-se de sua imagem para fins que muitas vezes estão em tensão com seus princípios originais. Essa batalha pelo Gandhi reflete os desafios de aplicar sua filosofia em um mundo político complexo e fragmentado. Exemplos contemporâneos da influência gandhiana são abundantes. Movimentos sociais ao redor do planeta adotam suas estratégias e princípios, seja na luta contra a discriminação racial, na defesa do meio ambiente ou em protestos contra regimes autoritários. Organizações como o Greenpeace e o movimento Extinction Rebellion resgatam sua mensagem de não violência para defender causas ecológicas. Líderes e ativistas do século XXI continuamente invocam Gandhi para justificar e fortalecer movimentos de resistência pacífica. Nas crises atuais, desde desigualdades sociais crescentes até conflitos étnicos e culturais, a filosofia de Gandhi oferece um caminho alternativo para a resolução de tensões. Seus ensinamentos sobre a importância do diálogo, do respeito mútuo e da verdade como elementos fundamentais da política humanizada servem de guia para soluções conciliatórias e estruturantes. Este capítulo explora a persistente influência de Gandhi, tanto em sua terra natal quanto no cenário global, destacando as contradições e desafios de preservar sua mensagem em sociedades em transformação. Demonstra a vitalidade de seu pensamento e as múltiplas facetas de sua presença no mundo atual, como símbolo de ética, resistência e esperança. Capítulo 15. O legado de Gandhi no futuro. O legado de Mahatma Gandhi transcende sua época e permanece como uma fonte vital de inspiração diante dos desafios do futuro. Sua filosofia de não violência, a prática do satyagraha e a busca incessante pela verdade não se limitam à luta histórica pela independência da Índia. Esses princípios oferecem um modelo de resistência ética, reconciliação e transformação social para os tempos modernos e para as gerações que ainda estão por vir. Para garantir a continuidade desse legado, é fundamental que as propostas de Gandhi sejam adaptadas e reimaginadas de acordo com a complexidade dos problemas contemporâneos. A paz duradoura não é um estado passivo, mas um processo ativo de construção e reconstrução que exige vigilância constante, diálogo aberto, justiça social ampla e equidade real. Gandhi nos lembra que a verdadeira revolução começa dentro de cada indivíduo, com a mudança do próprio coração e comportamento, refletindo-se em ações que promovam a harmonia social e o respeito mútuo. Entre as propostas para a continuidade da filosofia gandhiana, destaca-se o aprofundamento do diálogo intercultural e interreligioso. Em um mundo cada vez mais plural e globalizado, cultivar o entendimento entre diferentes povos, crenças e tradições é imperativo para prevenir conflitos e construir comunidades inclusivas e solidárias. O respeito à diversidade, aliado à busca de valores universais como a justiça, a igualdade e a compaixão, pode formar a base para novas formas de convivência pacífica. O desafio maior que enfrentamos hoje reside na superação das desigualdades estruturais que ainda permeiam sociedades em todo o planeta. Gandhi foi um pioneiro na defesa dos oprimidos, incluindo os Dalits, os intocáveis na sociedade hindu, e destacou a importância da inclusão social como condição para a liberdade verdadeira. No futuro, o compromisso com a justiça social deve abraçar também questões emergentes como os direitos das mulheres, das minorias étnicas e religiosas, o combate às mudanças climáticas e a promoção de um desenvolvimento sustentável que respeite a vida e os recursos do planeta. Seguir o exemplo de Gandhi envolve práticas concretas, como a resistência ética à opressão, o uso da não-violência como ferramenta política eficaz
e a manutenção da coerência entre palavras e ações. Além disso, é fundamental promover a educação para a paz, que forme cidadãos conscientes de seu papel na construção de sociedades justas, pacíficas e resilientes. Instituições, escolas e organizações sociais podem ser espaços privilegiados para transmitir e aplicar esses ensinamentos. Finalmente, o legado de Gandhi nos convida a uma reflexão sobre o papel do amor como força transformadora, não apenas emocional, mas ética e política. Essa força mais abstrata e mais poderosa que Gandhi mencionava exige coragem, paciência e determinação para enfrentar a intolerância, a injustiça e a desigualdade, renovando constantemente o compromisso com a humanidade. Este capítulo encerra uma jornada rica e complexa, reafirmando que o caminho apontado por Gandhi permanece aberto e atual, estimulando a construção de um futuro onde a justiça, a paz e o respeito pela vida sejam valores universais e práticos. Epílogo: o eco do espírito Mahatma. A influência de Mahatma Gandhi transcende o tempo e o espaço, reverberando até hoje como uma mensagem viva de resistência pacífica, ética e transformação social. Seu espírito, sintetizado na filosofia da não-violência e do amor à verdade, permanece uma referência para aqueles que buscam construir um mundo mais justo, humano e solidário. Esta reflexão final tenta entender as dimensões do legado gandhiano e como sua mensagem continua a desafiar e inspirar o mundo contemporâneo. Gandhi não foi apenas um líder político, foi um renovador da consciência humana. Seu legado encontra raízes profundas, não só na história da luta pela independência da Índia, mas na herança universal da ética como força capaz de moldar destinos. A não-violência ou ahimsa não é um apelo passivo, é a coragem silenciosa de resistir, de manter a integridade mesmo diante da opressão. Gandhi mostrou que verdade e amor são armas poderosas que podem reordenar sociedades e curar divisões. Nos dias atuais, torna-se cada vez mais imperioso revisitar e reafirmar essa mensagem. Vivemos em um mundo de conflitos diversos, sejam étnicos, religiosos, sociais ou ambientais, que desafiam a convivência pacífica e a justiça. Em um cenário onde o conflito e a polarização parecem ganhar espaço, o exemplo do Mahatma nos lembra do poder do diálogo, do respeito mútuo e da persistência ética como caminhos para a sobrevivência e progresso da humanidade. A continuidade da mensagem de Gandhi exige que cada geração compreenda e reinterprete seus princípios diante dos desafios emergentes. A justiça social, a inclusão, a defesa dos direitos humanos e a sustentabilidade são campos onde o espírito gandhiano pode ser aplicado para a redenção das sociedades contemporâneas. Seu legado convoca uma ação que é ao mesmo tempo moral e política, pessoal e coletiva. Neste percurso, convido você, ouvinte, a iluminar seus próprios caminhos e a ser portador da chama que Gandhi acendeu. A transformação social não é tarefa de um só, mas sim de muitos, unidos pela esperança e pela coragem de lutar com dignidade e humanidade. Se esta viagem pela vida e obra do Mahatma tocou seu coração e mente, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder as próximas histórias que exploram vidas que mudaram o mundo. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas lições de coragem, resignação e amor ao próximo. Junte-se a uma comunidade que acredita no poder da palavra e da ação pacífica para construir um futuro melhor. Até a próxima história. Boa noite.